Hoje a questão comentada é da banca Sesgran Rio, de um assunto pronome, e dentro do assunto de pronomes, se você pegar não só na Sesgran Rio, mas você pegar outras bancas, você vai ver que a colocação pronominal é a que predomina, o assunto que predomina dentro de pronomes nas cobranças. Se você vai fazer algum concurso a ser organizado pela banca Sesgran Rio, não deixe de estudar a colocação pronominal. Então vamos ver. Peguei uma questão de 2023, do último concurso da Sesgran Rio do Banco do Brasil, que disse assim: o pronome oblíquo átono está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em. Então eu quero que você faça uma pausa na tela e observe o que você, pelo seu conhecimento prévio, marcaria como resposta. Vai lá. Bom, na verdade, esses pronomes oblíquos átonos, né, são aqueles que se ligam a verbo e que são geralmente complemento de verbo. Quando você colocar, colocação não, né? Colocação pronominal. Quando você tem o eu, tu, ele, nós, vós, eles, como sujeito de frase, eles são pronomes do caso reto. Ele chegou ontem de viagem. Ele é o sujeito do verbo chegar e, por esse motivo, ele é um pronome do caso reto. Agora, pedi a ele que não viajasse mais. Aí o sujeito sou eu. Então, esse outro ele é um pronome oblíquo. Agora, o pronome oblíquo átono são esses que se ligam muitas vezes ao verbo. Olha aí na tela. Como, por exemplo, o lhe, do trouxe-lhe. Como, por exemplo, o se, do tornar-se-ia. Mas tem um me, de me surpreende, que é o que mostra que eles podem ocupar 3 posições. Então, vem aqui comigo. Quando a gente fala da colocação pronominal, a gente tem uma coisa que se chama próclise, e a próclise, né, ela pede o pronome antes do verbo. Ela pede o pronome antes do verbo. Como está na tela, na letra A. Me surpreende a história da vida de Braille. E aí é o seguinte, quando você for escrever, você for fazer uma redação, você pode usar a próclise, porque ela ela somente não pode ocorrer se o pronome iniciar o período. Isso quer dizer que, embora na nossa linguagem do dia a dia a gente fale exatamente assim, nós não podemos começar a frase com pronome oblíquo. Então, na tela, a letra A já está errada. Eu não posso colocar me surpreende a história da vida de Braille, porque eu não posso colocar oração começando com pronome. Período é o início dele. Então, por exemplo, me pediram ajuda. É muito normal você ouvir a gente falando assim. Só que se eu estou aqui começando com o pronome me, eu não posso começar a oração, porque ele está iniciando o período. Ou então, ela também não pode ocorrer se o pronome vier depois de vírgula. Por quê? Porque se vier depois de vírgula não pode? É porque depois de vírgula, geralmente a gente começa uma outra oração. Então, quando a gente fala assim, o aluno veio, vírgula, me pedindo ajuda. Então, eu não posso colocar aquele me antes do verbo pedir, porque ele está depois de uma vírgula. Na verdade, eles são 2 orações. Veio do verbo vir, né, e pedindo, né, do verbo pedir. Então, aquela vírgula separa 2 orações. Na verdade, nós não podemos iniciar oração com o pronome oblíquo. Aqui é uma oração, aqui é uma oração também, mas eu falo período porque está no início. Tá bom? Então, a letra A já não é a resposta. Lá na tela, quando a gente tem a letra C, o menino cego, aos 5 anos, tornar-se-ia um herói na França.
Então, é um linguajar que nós não utilizamos muito. Então, o que é que acontece? Nós temos o segundo caso, que se chama mesóclise. E o que se chama mesóclise vai ser, né, a colocação do pronome no meio do verbo. E quando eu falo de colocação no meio do verbo, a gente pega a forma verbal, quebra a forma verbal e encaixa o pronome ali no meio. Um detalhe, essa mesóclise no seu texto, você deve evitar. Por que você vai evitar a mesóclise? Porque isso aqui é considerado hoje um arcaísmo. Arcaísmo vem da palavra arcaico. Arcaico é algo velho, desgastado, em desuso. Hoje não se usa mais mesóclise. Então, se você tiver como eliminá-la, melhor. Porém, a mesóclise, ela é obrigatória se a oração começar com verbo no futuro. Tá? Somente é obrigatória se você começar com verbo no futuro. Então, se eu disser assim, devolver-lhe-ei o dinheiro, ao dizer devolver-lhe-ei o dinheiro, eu usei a forma correta de mesóclise. Eu coloquei o pronome lhe no meio da forma verbal que foi quebrada. E essa forma é a forma devolverei. Eu não poderia dizer lhe devolverei, porque não pode começar a frase com pronome. Como devolverei, eu ainda não devolvi, é um verbo no futuro, teria que ser então o devolver-lhe-ei. Agora, se eu disser assim, ó, vou devolver-lhe, está certo. Eu estou com uma forma equivalente e eliminei a mesóclise. Ou então, se eu disser assim, ó, eu vou, ou eu lhe vou devolver, ou eu lhe devolverei, mesmo mantenha o verbo no futuro, o lhe vai para antes. Por quê? Porque eu estou evitando a mesóclise. E se eu não comecei com lhe, eu comecei com o pronome eu, aqui está certo. Se aqui o pronome não está iniciando frase, aqui está certo. É somente obrigatório quando a gente tiver um verbo colocado no futuro, no início da frase. Lá na tela, você está vendo que o tornar-se-ia é tornaria futuro. Só que o tornaria não está no início da frase. Depois eu volto a essa alternativa. Mas na letra B, seu método não trouxe-lhe, o lhe está depois do verbo. Então esse é o caso 3. O caso 3 é um caso de ênclise. Então se a próclise é antes, se a mesóclise é do meio, a ênclise é quando o pronome oblíquo está depois do verbo. Tá? E quando eu falo de pronome oblíquo depois do verbo, né, eu tenho que ver o que nós vamos marcar, que é o seguinte. Solicitaram-me o RG. Eu não poderia falar me solicitaram, porque eu não posso começar a frase com pronome. Eu não posso colocar isso aqui como mesóclise, porque solicitaram não é futuro, é passado. Então, nesse caso, vai a ênclise. Então, gente, lá na tela, nós já vimos que a letra A está errada, porque nós não podemos começar a frase com o pronome oblíquo. Na letra B, se você marcou, você errou. Porque quando eu falo que seu método não trouxe-lhe reconhecimento, teria que ser seu método não lhe trouxe. É aí que o ouvido não vai te ajudar. Motivo: existem próclises obrigatórias. A próclise sempre é correta, mas às vezes ela pode ser próclise e ênclise. Agora, a próclise, ela é obrigatória por atração. Então, quando existe alguma palavra
ou algum termo que atrai ao pronome, como assim, professor? Vou te lembrar. Havendo uma palavra negativa, toda palavra negativa obrigatoriamente puxa o pronome para antes do verbo. Então, nunca me negou ajuda. Então, quando eu falo nunca me negou ajuda, esse me está sendo puxado pelo nunca. Então, a palavra nunca, sendo uma palavra negativa, não deixa que a gente fale nunca negou-me. Já estaria certo, porque não começou a frase. Mas não pode ir para depois, por causa do nunca. Então, na tela, você está vendo aí, ó, seu método não. Então, como tem o não, teria que ser não lhe trouxe. Ok? Acontece, porém, que nós temos, além das palavras negativas, outros advérbios sem ser de negação. Então, os advérbios, em geral, de tempo, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação, eles atraem pronomes. Então, quando eu digo assim, hoje me vejo mais seguro. Eu não posso dizer que hoje vejo-me mais seguro. Esse me já estaria certo aqui, porque ele não começou a frase. E ele não está depois de vírgula. Mas ele é obrigatório ficar aqui, porque o hoje é um advérbio de tempo. E os advérbios atraem pronomes. Então, lá na tela, já tiramos a letra A, porque não pode começar a frase com pronome. Já tiramos a letra B, porque o não atrairia pronome. E agora estamos tirando a letra E. Braille recebia os alunos e sempre auxiliava-os. Não, sempre os auxiliava. Porque a palavra sempre, ela é um advérbio de tempo. E os advérbios obrigatoriamente atraem pronomes. Tá bom? Terceira coisa. Pronomes também atraem pronomes. Sabe aquela história? Que um gambá cheira o outro? Que um é companheiro do outro porque pensam igual? Porque diga-me com quem andas, eu te direi quem és. É isso aqui, ó. Pronomes atraem pronomes. Então, quando eu falo assim, muitos se perderam no caminho. Ué, pessoal, muitos é pronome? Muitos não é advérbio de intensidade? Esse se já estaria certo, porque ele não está começando frase. Muitos não pode ser advérbio, porque advérbio não tem plural. Isso aí está substituindo um número X de pessoas, que eu não sei quantas são. Então, se eu não sei quantas pessoas são, isso é o tal do pronome indefinido, que puxa o pronome. Ela me disse. Ela é pronome, puxa o me. Quem te ajudou? Quem é um pronome e puxa. Você me perdoa? Você é um pronome e puxa. Então, pronome atrai pronome. Lá na tela, você errou, né? Quando você marcou a letra D. Quantos impressionaram-nos com o Braille? É quantos nos impressionaram. Por que teria que ser quantos nos impressionaram? Porque a palavra quantos, de novo, é um pronome indefinido. Eu sei que é uma quantidade de pessoas, mas eu não estou dizendo quantas são. Então, na tela, você acertou se você marcou a mesóclise da letra C. O menino cego, aos 5 anos, tornar-se-ia um herói nacional na França. O tornar-se-ia, esse se está no meio, porque tornaria é um verbo do futuro. Finalmente, quero colocar para vocês o seguinte, que além das palavras negativas, além dos advérbios, além dos pronomes, as conjunções também, que são os conectivos, atraem um pronome. Aquelas palavras ou aquelas expressões que ligam uma oração à outra estabelecem um sentido de tempo, de modo, de lugar, de intensidade. Então, estava triste
quando a encontrei. Primeiramente que esse a não é um artigo, porque não tem uma palavra feminina depois. A pessoa, o a é o artigo. A situação, o a é o artigo. A encontrei ela. Esse a é um pronome, que já está certo, porque não está começando frase. Mas aqui é o conectivo quando, que liga a oração que tem o verbo estar com o verbo encontrar, atrai. Ok? Então, toda palavra negativa, todo advérbio, todo pronome e todo conectivo fazem com que a próclise seja obrigatória. Agora, se você está estudando para fazer concurso, se você está estudando e quer aprender um pouco mais de pronome, né, não existe só colocação pronominal. Tem a questão do pronome relativo, tem a questão de saber se o pronome é eu ou mim, tem essa história de reconhecer se um pronome é esse ou este, os pronomes demonstrativos. Então, se você quiser, dá uma entradinha aqui no meu site, olha lá, no www.ricardoerce.com.br, que lá você vai encontrar um curso chamado Exercitando o Português. Por que tem esse nome? Porque são várias questões. Então, eu vou puxar toda a teoria de pronome a partir de resolução de questões, como eu fiz com essa aqui de hoje. Só que essa é uma pincelada global. Lá nós vamos começar no início. Aqui eu peguei um assunto isolado. Então, serve para qualquer banca, porque são várias questões de bancas variadas. Então, eu não estou focando em uma banca específica. Estou pegando uma banca genérica. Tem outros assuntos sem ser pronome, tá? Tem todos os assuntos de prova. Então, dá uma passadinha lá e confira. Olha lá, confira mais uma vez, www.ricardoerce.com.br.